Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em sua vida. Nós estamos aqui novamente para mais uma pré-aula da IBD, Lições Bíblicas de Jovens. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. A lição de hoje, que é a de número 3, traz o título Instruções a respeito da oração. O nosso texto principal está na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 1, que diz: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O resumo da lição diz que Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. É muito importante que você, aluno e também principalmente professores, atentem para os objetivos gerais da lição. O primeiro é compreender que a oração deve ser uma prioridade. O segundo é explicar o poder da oração. E o terceiro e último objetivo é apresentar o propósito divino na oração. O texto bíblico, o texto que será trabalhado na sua aula, obviamente está na primeira carta de Paulo a Timóteo. É o capítulo de número 2, os versículos 1 ao 8. Quando você olha para esse texto, você tem logo de início o teu texto principal da lição, desta aula, que diz: Ademoesto-te, ou seja, Paulo está insistindo, Paulo está exortando a Timóteo que antes de tudo, então veja, a oração, a deprecação, a intercessão, as ações de graças é algo muito importante. Não por acaso, o primeiro tópico apresenta a oração como uma prioridade. Estas são lições bíblicas para jovens. E os jovens que desejam ser vasos nas mãos do Senhor, desejam ser mensageiros, obreiros, professores, aqueles que vão assumir o cajado nesta ou na próxima geração, precisam entender que a oração é uma prioridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao jovem pastor Timóteo, ele diz: eu estou insistindo com você, eu estou te exortando que antes de tudo, antes de você fazer, você precisa orar, você precisa interceder, você precisa ter um relacionamento com Deus. Então é muito importante que você aprenda que qualquer coisa no reino de Deus precisa iniciar-se com oração. Mesmo aqueles que tenham outros ministérios dentro da casa de Deus. Quem trabalha com a área do louvor precisa iniciar com oração. Quem trabalha na área do assistencialismo, na recepção, precisa entender que a oração é uma prioridade. Quem ministra louvor e quem ministra a palavra não precisa nem dizer, é prioridade a oração. Então veja que Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele está falando, antes de tudo, eu estou te exortando que se façam deprecações. E aí você vai me perguntar, mas professor, o que é deprecação? O nosso comentarista, logo no primeiro tópico, no segundo subtópico, ele responde esta pergunta. Deprecação
é uma súplica por uma necessidade específica. Então, essa palavra, por mais que ela pareça meio estranha para você, ela tem um significado bem simples. Deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Já a oração é um termo genérico e pode expressar petições feitas a favor de si mesmo, por necessidades gerais, a toda e qualquer expressão verbal dirigida a Deus. E intercessão é orar em favor de outra pessoa. Hoje há uma necessidade urgente de intercessores, pessoas que dobram os seus joelhos, pessoas que levantam a sua voz, mas não para pedir algo para si, e sim para orar por outras pessoas. E ações de graças são expressões de gratidão. Então, este versículo de número 1, que é o texto principal, ele tem aqui lições muito profundas e você pode se deter em cada um desses termos, procurar nos originais e vai poder aprofundar muito a sua aula. Ações de graças é muito importante. Tem gente que só abre a boca, só dobra os joelhos para pedir e é necessário também que se tenha ações de graça. E por quem que Paulo fala que devemos orar? Ele diz aqui pelos reis. E o próprio primeiro tópico aqui está citando que o rei, o imperador nos dias de Paulo, quando Paulo escreve essas epístolas, é Nero. Nero foi um implacável perseguidor dos cristãos e ele governou o Império Romano em torno de 54 a 68 depois de Cristo. Nero cometeu muitas atrocidades, mais dos que os reis que o antecederam e mesmo ainda mais do que aqueles que o sucederam. Então Nero cometeu todo tipo de atrocidade e aí Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo, olha, que vocês orem também pelos reis e por aqueles que estão em eminência. E por quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então nós cristãos precisamos entender que se estamos aqui, nós hoje no Brasil, vivendo num tempo de crise, num tempo de desgoverno, de anarquia, nós precisamos interceder pela nossa nação e nós precisamos interceder por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão nesses cargos públicos, por mais que você não concorde. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida quieta e sossegada. Esse é o desejo de Deus. E o versículo 3 diz o porquê. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, Ele quer que todos os homens, versículo 4, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse versículo, como o próprio comentário diz aqui, ele não está ensinando o universalismo, que todos os homens serão salvos. A palavra de Deus está dizendo que é desejo do Pai que todos os homens tenham salvação, conheçam a salvação, conheçam a verdade. Mas é claro que nem todos serão salvos, porque a salvação é uma obra que Cristo fez na cruz. Todavia, este chamado ele é extensivo a todos os homens, mas nem todos os homens respondem a este chamado. Deus elegeu a igreja em Cristo. Deus predestinou a igreja em Cristo. Deus chama os pecadores ao arrependimento. Porém, este que ouve o chamado, ele tem a opção, ele tem o poder de resistir ao chamado divino. A eleição, ela não é incondicional. A eleição é condicionada à resposta do pecador. Não somos robôs programados para o céu ou para o inferno, como alguns afirmam. Pelo contrário, temos
em nossas mãos, temos em nossos lábios, em nosso coração, o poder da decisão e até mesmo o poder de dizer não, de não aceitar. Muitos ouvem o evangelho, são quebrantados pelo evangelho, mas decidem não aceitar, não se arrepender e assumirão as consequências da sua decisão. Mas Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, entre Deus e o homem não há anjo, não há Maria, não há apóstolo algum. Entre Deus e os homens só há um mediador, que é Jesus Cristo. Então, o único meio do homem chegar a Deus, o único meio do homem chegar aos céus é através de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, versículo 6, ele se deu a si mesmo em preço de redenção. O que significa esta palavra redenção, redimir? Ele fez redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. A palavra redenção é uma palavra que está no contexto da escravatura. Então, redimir nada mais era do que resgatar um escravo, pagar o preço de um escravo, e foi isso que Cristo fez na cruz por mim e por você. Para o que, versículo de número 7, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo está falando do seu chamado para levar a boa notícia aos gentios. E ele conclui essa parte dizendo: eu quero, pois, que os homens orem na igreja. Não, eu quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Qual é o lugar certo para se orar? Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, mãos limpas, tá? Porque Deus só vai ouvir a oração daquele que vive em santidade, daquele que não tem ira, daquele que não promove contenda. Então é bem claro aí este versículo. Então, olhando para o corpo da nossa lição, nós temos 3 tópicos: oração, uma prioridade, depois temos o poder da oração e o propósito divino. Na oração prioridade, é muito importante você entender que desde que Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, o homem passou a se relacionar com Deus pela fé. Não havia mais aquela manifestação visível, palpável de Deus, como era antes do pecado. Então, o relacionamento entre o homem e Deus é pela fé. É só pela fé que o homem chega a Deus. E como você vai orar se não tiver fé? Então, você precisa ter fé para orar. E você adquire fé orando. E é muito importante que você, jovem, conheça o poder da oração. A oração move o coração de Deus. A oração muda as situações. Deus é capaz de mudar uma situação, de voltar atrás numa situação por causa da oração. A oração também traz paz. Então, neste segundo tópico, nós vemos a oração como uma questão de fé. Vemos também o perigo do secularismo. O secularismo, ele quer anular a vida espiritual dos crentes, principalmente a oração. E também, nesse segundo tópico, o poder da oração, nós temos a vida quieta e sossegada. E o nosso comentarista diz assim, desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a vontade dele, livrando-nos de hostilidades e perseguições. Então, nessa questão da oração, não tem partidarismo, não tem posição política, e sim o bem-estar
social de todos aqueles que estão debaixo de um governo. Por último, nós temos o propósito divino. Por que oramos? Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Por que oramos? Porque a salvação, ela está estendida a todos os homens. Nem todos serão salvos, mas todos necessitam ouvir o Evangelho. Então, o nosso clamor, a nossa intercessão deve ser por uma oportunidade de levar o Evangelho adiante. E a oração também, ela promove a unidade em Deus. A unidade do corpo de Cristo, ela também é gerada pela oração. Você tem muitos pontos que você pode expandir nesta lição, porém aqui nós queremos trazer apenas alguns apontamentos que vão ajudar aí na sua aula. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tenha uma ótima aula em nome de Jesus.